Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição de número 6, tá bom? Honrar pai e mãe. Princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Então, para que uma família esteja bem estruturada e estabilizada, precisa o quê? Que alguns preceitos, padrões, sejam respeitados. E um deles é honrar o pai e a mãe. A pergunta é: você honra o seu pai? Você honra a sua mãe? Você cumpre o mandamento bíblico? Você cumpre esse mandamento? Se você cumpre, fica tranquilo. Se não cumpre, procure conhecer as regras deste mandamento tão importante, que é honrar o pai e a mãe. O que significa honrar o pai e a mãe? E o que ganhamos com isso ao honrar os nossos pais? O que você ganha? Muita coisa. Pense nisso. O texto áureo está baseado em Colossenses capítulo 3, versículo 20, onde o escritor da carta lá diz o seguinte: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, ponto e vírgula. Obedecei em tudo. Mas eu não tenho que obedecer tudo de meu pai, nem tudo de minha mãe. Deve obedecer tudo. Toda a ordem que lhe der, deve obedecer. Porque isto é agradável ao Senhor. Tá. A parte B do versículo do texto áureo diz bem claro. O que é agradável ao Senhor? Quando nós obedecemos os nossos pais em tudo. Mas quando nós não obedecemos nossos pais em tudo, nós estamos agradando a Deus? Será que Deus se agrada de nossas atitudes, de nossas obras, quando nós não estamos obedecendo a nossos pais em tudo? Talvez o grande segredo de muitos não está sendo totalmente abençoado é porque está faltando o cumprimento desse mandamento aqui. Infelizmente. Na verdade aplicada, aí vai dizer que a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. Então, o que faz parte de um viver correto e que agrada a Deus? A obediência ao pai. A obediência é tudo. Eu, graças a Deus, eu não gosto de falar de mim. Bom é se alguém falar de mim. Eu falar de mim mesmo não dá certo. Aí dá a entender que eu estou querendo se aparecer. É bom quando alguém fala de você. Que aí sim, que aí a pessoa te conhece. Bem melhor. Eu procurei o máximo que eu pude obedecer meu pai. Em tudo. É lógico. Por isso Deus nos abençoa tanto. Por esse motivo. Tá bom? Os 3 objetivos. O primeiro objetivo está na parte 1 da lição. O segundo objetivo na parte 2. E o terceiro objetivo na parte 3. Na parte 1, o primeiro objetivo, ele vai nos informar o seguinte: apresentar a importância de da honra no lar e na sociedade. Tá. Então, é importante você honrar no lar e na sociedade. Eu devo honrar meu pai dentro de casa, quando eu estiver na igreja, que estiverem junto comigo,
e na sociedade. Isso é importante, hein? Bem importante. Então é a parte 1 da lição do primeiro objetivo. Ore para que a obediência aos pais seja algo constante em nossos lares. Se ele está pedindo que ore para que a obediência seja constante, é porque está faltando obediência dentro dos lares, principalmente dentro dos lares. Se você acompanhar todos os dias os noticiários, você vai ver uma falta de desrespeito com os pais, dentro de casa principalmente. Depois, em outros lugares da sociedade, como na igreja, na rua, mas dentro de casa, a obediência é fundamental. E aqui há um pedido para que ore, tá? Para que isso se torne algo constante, ou seja, que não fique isso uma vez na vida, uma vez na morte, não, que a obediência seja todo dia, direto. É a oração que vai provocar essa mudança aí. Sem isso, impossível. A importância da honra no lar. Tá, vamos lá. Você acha que honrar aos seus pais no lar, quando fala no lar, é dentro da casa, você acha importante? Bom, você pode fazer essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você, mas não faça para os outros, não pergunte os outros, não. Fulano, como é que é você com seu pai em casa? Não adianta você perguntar ao outro como é que é a obediência dele com o pai em casa. Você tem que olhar para você e ver. Será que eu sou obediente ao meu pai? Tá. Uma segunda pergunta. Quando eu caso, tenho a minha família formada, eu devo obediência ao meu pai ainda? Outra pergunta importante. Quando eu caso, eu adquiro família, eu saí da casa do meu pai, eu devo obediência a ele? Ou simplesmente eu tenho que deixar para lá porque agora eu tenho uma outra família? Não importa se você casou, tem filhos, tem um lar estruturado. Se seu pai e sua mãe é vivo, tu deve obediência a ele até o dia da morte, enquanto eles estiverem vivos. Isso é um legado bíblico que era levado ao pé da letra por muitas pessoas, mas infelizmente nos últimos dias nós estamos vivendo, isso tem caído, infelizmente, numa rotina onde muitos já não cumprem esse quesito aqui, de honrar o pai e a mãe dentro da casa. É uma falta de respeito, a gente vemos aí de alguns filhos tratando seus pais dentro do lar, que é impressionante. Cresce constantemente o número de denúncia de maus tratos dentro dos lares. E a pergunta é, como você tem tratado seu pai e sua mãe dentro da sua casa? Tem tratado bem? Tem cumprido o mandamento de honrá-lo? Faça essa pergunta para você mesmo. Então, não faça para os outros primeiro, faça para você primeiro. Seja o seu próprio analista se você está cumprindo de fato isso aqui. Então está aqui, bem claro. Nele apresenta Deus, a importância da família e seu plano em preservá-la. Isso exige que cada filho contribui com a sua porção de responsabilidade diante dos pais. Então significa que nós temos uma grande responsabilidade diante dos nossos pais. Isso até quando eles envelhecerem, ficarem doentes e a morte. Se você for olhar bem hoje, quantos filhos abandonam seus pais na terceira idade? Na terceira idade. Ficam isolados, sem proteção, sem amparo e sem carinho. Às vezes cuidado por um terceiro ou cuidado por ninguém.
ou abandonado no asilo, ou abandonado no hospital que nem visita. Pense bem nisso. É de grande responsabilidade. Isso. No tópico 1.1, família e sociedade. Tem que andar lado a lado. O relacionamento entre pais e filho tem sido o tema de grandes discussões em nosso tempo. O quinto mandamento trata da honra. Um princípio que é praticado, né, pode, de maneira poderosa, transformar o contexto de nossa sociedade. Família e sociedade. Tem que andar paralelo, lado a lado. A família e a sociedade. Sem famílias estruturadas, o resultado terá nações sem nenhuma estrutura. Então tem que haver uma família estruturada para contribuir para uma nação bem estruturada. Se lá no início começou ruim, pode se acertar. Pode se acertar. O tópico 1.2, ele resume: os pais devem receber honra de seus filhos. Os pais devem, o quê? Receber honra dos seus filhos. Aí, se fosse perguntar assim ao pai e à mãe, ou pai e mãe, ou alguém perguntar a eles diretamente: pai e mãe, seus filhos, eles lhe dão honra? Eles dão carinho? São carinhosos, amorosos com você? Gente, eu vejo filhos que, quando os pais caem na terceira idade, fica doente, fica dependente deles. Pais, grita com eles: ô seu velho, ô sua velha, você tem que morrer logo para me dar um pouco de paz. Não aguento mais. Pois é. Sua mãe carregou você no ventre durante 9 meses, ou 7 meses, ou 8 meses. E na hora que ela mais precisa, você chama de velho, pedindo que a morte busque ele rápido. Mas muitas das vezes você pode morrer na frente dele ou dela. Os pais devem receber honra de seus filhos. Por que os pais devem ser honrados? Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. É por isso que tem que ser honrado. Porque ele é o quê? O clã da família. O representante de Deus na família. Por isso ele tem que ser honrado. Quando você não honra, não respeita o clã da família, que é o representante de Deus, você está fazendo a mesma coisa com Deus. Pense nisso. Então os pais, eles são representantes de Deus. Por isso é que eles devem ser honrados. Dar honra aos pais não significa apenas uma obrigação, mas deve fazer parte da vida de todo filho que entende o valor de um pai. Existem vários motivos pelos quais os pais devem ser honrados. Devem ser honrados porque é da vontade de Deus. Que assim seja. Devem ser honrados porque alcançaram esse status dentro de seus filhos. Devem ser honrados porque antes de existirmos, eles já estavam ali, preparando tudo para a nossa chegada. Devem ser honrados porque a nossa responsabilidade é reconhecer que não existe nada na vida, alguém mais importante para o filho do que seus pais. Honrá-los é temê-los. E como fazer o mesmo em relação a Deus? Aqui já disse tudo. 1.3 ele resume, fechando: bons filhos são sempre presentes. Bons filhos são sempre presentes. Sabemos que, mesmo sendo cristãos, não existe lares sem problema. Isso aí é um fato importante. Mesmo sendo crente, não vai existir nenhum lar 100% perfeito. Mas devemos fazer o máximo que pudermos para manter ele bem estruturado.
todo lar crente tem os seus problemas de indisciplina com relação ao tratamento pai e filho e com relação ao tratamento filho com pai. Vai ter sempre essa indisciplina, mas é algo que deve ser corrigido e acertado, e não deixar isso se tornar um abismo. Depois que se torna uma cratera, um abismo na família, difícil fechar. Aí não tem mais jeito. Impossível. Tá? Na parte 2, que é exatamente o segundo objetivo da lição, mostrar a honra como o alicerce nas relações. Aqui ele vai dizer que a honra é importante para alicerçar. Alicerçar o que, presbítero Edvaldo? Principalmente a união entre a família. É um alicerce firme, que ele vai sofrer algumas rupturas, mas ele não vai cair. Tá? Isso aqui é muito importante. A honra está acima de tudo. De tudo. A palavra hebraica para honra é kavod, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Olha só. O 2.1. A honra é uma atitude que vem de onde? De dentro do coração. Surge de dentro para fora. Eu acho bonito quando eu vejo um filho que dá bênção aos seus pais, o carinho que ele tem. Graças a Deus, eu sou abençoado nessa parte. Eu vejo a educação. Hoje você vê alguns filhos que, rapaz, tratam o pai como se fosse um verdadeiro cachorro. Não tem ele como estima, como honra. Não dá bênção. Mas eu conheço filhos que dá bênção ao pai, beija a mão do pai, beija a mão da mãe. Trata a mãe com carinho. Isso é bonito. É isso que Deus agrada. Mas infelizmente, uma coisa chamada má influência e alguns maus costumes e hábitos entraram e aos poucos vem acabando com isso. Mas isso tem que voltar. Esse tratamento recíproco entre pai e filho deve voltar. Dentro do lar, dentro da sociedade e dentro da casa de Deus. Tá? O 2.2. A honra é a base das boas relações. Mas muitas das vezes também esse tipo de honra acaba porque o relacionamento já está comprometido. Ou foi comprometido. Aí, muitas das vezes, tem que ver quem é o culpado por essas boas relações terem se rompido. É o pai? Ou é o filho? Precisa-se chegar a uma conclusão e sentar para ver, peraí, por que essas relações que eram boas, hoje são relações que saem faísca, fogo? Tem que ver. Ver o que aconteceu que levou esses relacionamentos a se tornarem afastados. Em vez de ser uma boa relação, é uma péssima relação. Precisa ver. Então a honra é a base de todas as relações. É a base. E essa base ela não pode ser quebrada. A maneira como nos relacionamos com nossos pais afetará profundamente nossos relacionamentos com pessoas e com Deus. A maneira como nós nos relacionamos com nossos pais afetará profundamente nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Se você se relaciona bem com as pessoas, com a família e com Deus, tá beleza. Mas muitas vezes você se relaciona muito bem com as pessoas, com Deus
e com a família não. Eu conheço muita gente assim, que ele tem um bom relacionamento com várias pessoas, com Deus, mas em casa ele não é um santinho. Ele se torna um leão, uma fera. Aí está o problema. Sabe por quê? A base de todo bom relacionamento começa lá na casa, primeiro. Se tiver lá o relacionamento desmoronado, filho, com Deus, não tá legal. Não adianta. Você achar que o relacionamento interno dentro da sua família está rompido, o relacionamento seu com Deus também. Deus não pode te abençoar com esse tipo de atitude. Infelizmente, tem pessoas que não se dou com meu pai, não se dou com minha mãe, não quero nem saber deles. Aí eu sou um pastor de uma igreja, sou um cooperador, sou um porteiro, ou sou um crente, mas sem nenhum cargo. Será que eu estou sendo abençoado mesmo por Deus? Quando eu não perdoo mágoas e ressentimentos do passado e trago isso para dentro do coração, servindo a Deus, com esse tipo de mágoa no coração da família. E aí? Você acha que Deus está ouvindo a sua oração? Me desculpe a franqueza, mas não está não. Mas você não está na minha mente para saber. Eu não preciso estar na sua mente para saber. Deus está lá para ver isso. Pensa nisso. Tá? Pensa nisso. 2, 3. Resumo. O peso da honra. O peso da honra. Se honrar produz bênção sobre a vida dos filhos, e desonra, certamente a desonra trará muitos males. Um lado, a honra traz bênção. Do outro lado, a desonra não traz bênção. Traz problema sério quando você desonra. Se você honra seu pai, independente do que ele fez, não importa. Muitos colocam na balança o que o pai fez. Você não conhece meu pai, presbítero. Meu pai era ruim. Minha mãe piorou. Não importa se eles foram ruins demais ou bom demais. A honra está acima de tudo. O peso da honra está acima de tudo. E lembrando sempre, quando você for adquirir filhos, for casar e formar uma família, você pode ter certeza. Isso aí não é praga, não. Está escrito na Bíblia Sagrada. Você vai, infelizmente, herdar isso também na família. Vai. Toda família herda isso aí. Não tem esse, não tem aquele. Vai herdar. Infelizmente, vai herdar. A Bíblia faz um forte alerta para as últimas gerações, onde os filhos se tornariam problemáticos demais. Bom, Paulo já havia escrito isso na carta ao 2 Timóteo 3, versos de 1 a 4. Tem referência em Levítico 29, Deuteronômio 21, 18, 19 e 21. Tá? Tem referência em Efésios 6 e Colossenses 3. Tem referência em Romanos 1 e tem referência em 2 Timóteo capítulo 3. Ou seja, os pastores, os apóstolos que escreveram as cartas pastorais, trataram dos mesmos assuntos. Por quê? Porque esses mesmos assuntos que vieram se arrastando lá de trás, a década, infelizmente, devem ser tratados hoje dentro da família, dentro da sociedade, dentro da igreja. Que é o respeito ao pai, o respeito ao pai, o respeito à mãe. Parte 3 da lição, o resumo diz o seguinte: listar aspectos importantes acerca da honra. Aqui ele vai falar alguns aspectos importantes acerca da honra. Lições relevantes acerca de honrar os pais. Deus honra e abençoa os crentes que guardam esse preceito de maneira especial. A promessa tem a ver com as bênçãos de Deus e seu cuidado por nós nessa vida. Afinal, as Escrituras
pontuam que obedecer aos pais é vontade de Deus. E o certo e agradável ao Senhor. Aí o 3.1 ele vai falar ó, que a obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. O 3.2 ele vai dizer que a autoridade divina é a base de toda a autoridade humana. E no 3 ele vai falar que Jesus é o maior exemplo de sujeição e obediência. Rapaz, no 3º aqui eu achei ele forte. Até o próprio Jesus, ele se mostrou sujeito ao Pai e obediente. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Você vê. Em nenhum momento ele desobedeceu. Em nenhum momento ele falou, não, pai, eu não vou morrer no Calvário, não. Para salvar a Barra do Piraí? Não. Para salvar a Barra do Piraí, com mais de 100 mil habitantes? Eu não. Eu não vou passar, pai, por todo aquele vitupério, aquela humilhação. Não. Jesus não fez isso. Ele sabia que obedecendo ao Pai, cumprindo uma ordem que o Pai lhe deu, ele sabia que traria bênçãos para todas as nações, não só Barra do Piraí, mas todo o planeta Terra. Toda a população global seria abençoado através da sua obediência. Em nenhum momento Jesus desobedeceu. Não. Em nenhum momento Jesus falou, pai, eu não vou cumprir porque isso aí é uma tarefa árdua. Pelo contrário, lá na cruz do Calvário, Jesus deu brado, expirou logo depois. Antes de expirar, ele falou assim, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Aquilo que o Senhor mandou eu fazer, pai, eu cumpri. Está cumprido. E ali Jesus expirou e morreu. Mas ao 3º dia, ele ressuscita. Tá? Fica um espaço de uns 40 dias com os discípulos e depois ele retorna novamente. Aí um dos salmos da Bíblia diz assim, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Tá? Então, o 3.3 e último, ele vai falar que ele é o maior exemplo de sujeição e também de obediência. Amém? Lembrando que isso é apenas um resumo da lição bíblica de escola dominical. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu big like. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Eu sou o presbítero Edivaldo. Este é o canal Foco na Mensagem. E essa é a lição EBD de número 6. Honrar o pai e mãe. Princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus. Graça e paz.